Era uma tarde abafada em São Paulo, daquelas em que o sol parece grudar no asfalto e o ar carrega um peso que só quem vive na metrópole entende. A cidade, como sempre, pulsava em seu ritmo caótico. Buzinas ecoavam ao longe, vendedores ambulantes gritavam nas esquinas e o trânsito engarrafava as grandes avenidas. No entanto, naquele canto menos barulhento, onde as ruas arborizadas do bairro de classe média alta do Jardim Paulista se estendiam em silêncio, algo parecia fora de lugar. Um Fiat Marea 2002, cinza, com a pintura ligeiramente desgastada, movia-se lentamente pelas alamedas. Não havia pressa nem barulho de motor acelerado, apenas o som dos pneus roçando o chão quente. Quem dirigia era Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido no mundo como Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira que ergueu a taça do Mundial de 2002. Hoje, longe dos holofotes, ele não era mais o jogador que encantava multidões. Era apenas um homem de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos curtos, uma camiseta polo simples e um par de óculos de armação discreta, dirigindo para visitar um centro comunitário de futebol que ele mesmo fundara na periferia. O projeto, batizado de Chute Certo, era seu orgulho. Um espaço onde crianças de comunidades carentes podiam sonhar com a bola nos pés, assim como ele fizera décadas atrás no Jardim Irene, um bairro pobre onde a esperança muitas vezes parecia um luxo. Cafu não fazia alarde sobre isso. Ele não precisava. Sua história falava por si só. Mas, naquela tarde, o que ele carregava não era o peso de um legado, e sim a simplicidade de alguém que queria retribuir a terra que o formou. O carro seguia em ritmo tranquilo, quase como se Cafu estivesse saboreando a memória de cada rua. Ele conhecia São Paulo como a palma da mão, mas aquele bairro, com suas casas de muros altos e jardins impecáveis, não era seu terreno habitual. Ele não pertencia ali, não no sentido que os moradores locais entendiam. Para eles, aquele era um mundo de seguranças particulares, SUVs importadas e olhares desconfiados para qualquer estranho. Cafu, com seu Marea velho e sua pele escura marcada pelo sol, não se encaixava no cenário. Ele sabia disso, mas não se importava. Afinal, já havia enfrentado barreiras muito maiores do que olhares curiosos. Ele virou à esquerda, depois à direita, procurando a rua certa para o centro comunitário. O GPS, com a voz robótica, insistia em recalcular a rota, e Cafu riu baixo, murmurando para si mesmo. Essa cidade muda mais que esquema tático de treinador. Ele não percebeu, mas seus movimentos lentos, as voltas repetidas pelas ruas estreitas, já haviam chamado a atenção. Do outro lado da avenida, uma viatura da polícia militar estacionada sob a sombra de uma árvore acompanhava o carro com olhos atentos. O policial, um jovem de uns 25 anos chamado Leandro Costa, mascava chiclete enquanto tamborilava os dedos no volante. Ele era novo na corporação, mas já tinha aprendido a ler as ruas. Para ele, um carro velho, um motorista com aparência deslocada e voltas sem motivo aparente eram sinais de problema. "Tá cheirando a coisa errada", ele disse ao colega ao lado, um sargento mais velho que apenas grunhiu em resposta, sem tirar os olhos do celular. Leandro ligou a sirene por 2 segundos, apenas o suficiente para fazer o Marea parar. Cafu, sem hesitar, encostou o carro no meio-fio, desligou o motor e colocou as mãos no volante, como quem já passou por isso antes. Ele não estava nervoso, mas também não estava despreocupado. Crescer no Jardim Irene o ensinara a manter a calma em situações assim, quando a presença de um uniforme azul podia significar qualquer coisa, de uma simples pergunta a algo muito pior. Ele olhou pelo retrovisor e viu o policial descer da viatura, ajustando o cinto com o coldre bem visível. Leandro caminhava com o peito estufado, o queixo erguido, como se a rua fosse seu território. Ele bateu no vidro do motorista com os nós dos dedos, 3 toques secos, e fez sinal para Cafu abaixar a janela. "Boa tarde", disse Leandro, mas o tom não tinha nada de cordial. "Por que tá dando tanta volta por aqui? Tá procurando o quê?" A pergunta veio carregada de desconfiança, como se a resposta já estivesse decidida antes mesmo de ser dada. Cafu olhou nos olhos do policial, com a mesma serenidade que usava para encarar zagueiros nos gramados. "Boa tarde, seu guarda. Tô indo pro centro comunitário na Rua Augusta. Só me perdi um pouco. O GPS tá confuso." Ele falou com clareza, sem pressa, mas Leandro não pareceu ouvir. O policial inclinou a cabeça, olhando para o banco traseiro, onde havia apenas uma bolsa esportiva e uma caixa de bolas de futebol. "Perdido, é? Aqui não é lugar para ficar passeando ainda mais desse jeito. Desce do carro",
Cafu franziu a testa, mas não discutiu. Ele sabia que resistir, mesmo que verbalmente, podia transformar uma situação simples em algo muito maior. Abriu a porta com cuidado, desceu e ficou de pé ao lado do carro, com as mãos ao lado do corpo. Leandro deu um passo para trás, mantendo a mão perto do coldre, como se Cafu, um homem de meia idade com uma camiseta polo, fosse uma ameaça iminente. Documento, ordenou o policial sem tirar os olhos dele. Cafu pegou a carteira no bolso traseiro, entregou a carteira de motorista e ficou em silêncio. Leandro examinou o documento, mas seus olhos voltavam constantemente para Cafu, como se o papel não fosse suficiente para explicar quem ele era. Marcos Evangelista de Moraes leu em voz alta, com um tom que misturava desdém e curiosidade. De onde você é? Não vejo muitos como você por aqui. A frase cortou o ar como uma lâmina. Cafu respirou fundo, mantendo o olhar firme. Sou de São Paulo, seu guarda. Cresci no Jardim Irene. Tô só de passagem. Leandro riu, um riso curto e seco. Jardim Irene, é? Longe pra caramba. O que um cara de lá tá fazendo num bairro como esse? Não me diz que é turista. A conversa, se é que podia ser chamada assim, atraía olhares. Uma mulher que passeava com um cachorro parou a poucos metros, fingindo ajustar a coleira do animal, mas claramente observando. Um adolescente de bicicleta desacelerou e tirou o celular do bolso, começando a gravar sem dizer uma palavra. Cafu percebeu o movimento, mas não olhou diretamente. Ele sabia que naquele momento qualquer gesto podia ser mal interpretado. Leandro, por outro lado, parecia alheio à plateia que começava a se formar. Ele deu a volta no carro, abriu a porta do passageiro e começou a revistar o interior, jogando a bolsa esportiva no banco com descaso. Tá muito bonitinho isso aqui, mas não engana. Carro, velho, volta sem sentido, bairro errado. Me diz a verdade. Tá planejando o quê? Cafu cruzou os braços. Não por desafio, mas por instinto. Seu guarda, já disse. Tô indo pro centro comunitário. Não tem nada errado. Se quiser, posso mostrar o endereço. Leandro parou, com uma bola de futebol na mão, e jogou-a no chão, como se fosse uma provocação. Endereço? Aqui não é lugar para projeto social. Isso é bairro de gente que paga imposto, não de quem vem da favela dar rolê. As palavras de Leandro ecoaram na rua silenciosa, e o adolescente com o celular se aproximou, agora sem disfarçar que estava filmando. A mulher com o cachorro murmurou algo, mas não se mexeu. Cafu sentiu o peso daquelas palavras, não por serem novas, mas por serem tão familiares. Ele já tinha ouvido isso antes, não de policiais, mas de olhares, de portas fechadas, de oportunidades negadas. Ainda assim, ele não perdeu a compostura. Seu guarda, eu pago imposto. Trabalho desde os 14 anos. E esse centro comunitário é para crianças que não têm chance, como eu não tive. Não tô fazendo nada errado. Leandro deu um passo à frente, apontando o dedo. Não me vem com história triste. Desce a bolsa do ombro, agora. Cafu hesitou por um segundo, não por medo, mas porque algo dentro dele, talvez o orgulho de quem já conquistou o mundo, resistia a ser tratado como um ninguém. Mas ele obedeceu, colocando a bolsa no chão. Leandro revistou-a com pressa, jogando camisetas, uma garrafa d'água e um caderno no asfalto. Isso aqui não tá cheirando bem, disse o policial, mais para si mesmo do que para Cafu. Enquanto isso, o adolescente, agora a poucos metros, continuava gravando. Por que tá fazendo isso com ele? Perguntou o garoto, com a voz trêmula, mas alta o suficiente para ser ouvida. Leandro virou a cabeça, irritado. Fica quieto, moleque, ou te levo junto. O garoto não recuou, mas levantou o celular ainda mais, capturando cada movimento. Cafu olhou para o jovem por um breve instante, e seus olhos se encontraram. Não havia palavras, mas havia um entendimento silencioso. Cafu voltou a falar, com a voz firme, mas sem levantar o tom. Seu guarda, o senhor tá vendo que não tem nada errado. Me deixa seguir meu caminho. Não quero problema. Leandro, agora visivelmente irritado, pegou a carteira de motorista de novo e jogou-a no capô do carro. Você não decide quando acaba. Abre o porta-malas. Cafu respirou fundo mais uma vez, caminhou até a traseira do carro e abriu o porta-malas, onde havia apenas uma caixa de papelão com materiais esportivos, coletes, cones e mais bolas de futebol. Leandro olhou para a caixa, depois para Cafu e riu de novo. Tá achando que é o Pelé, é? Isso aqui não cola. Mão na cabeça. Agora. O pedido era absurdo, mas Cafu sabia que discutir não levaria a nada. Ele colocou as mãos na cabeça enquanto Leandro o revistava, apertando os bolsos da calça e da camiseta com força desnecessária.
O adolescente continuava filmando e agora outras pessoas se aproximavam. Um homem de meia idade, de terno, parou do outro lado da rua, com o celular na mão. A mulher com o cachorro começou a falar ao telefone, gesticulando. O clima na rua mudava, como se o ar estivesse carregado de algo prestes a explodir. Leandro, sentindo os olhares, gritou: "Tá todo mundo olhando o quê? Vão cuidar da vida de vocês." Mas ninguém se moveu. Cafu, ainda com as mãos na cabeça, falou baixo, quase como se estivesse conversando com um velho amigo. "Seu guarda, o senhor tá cometendo um erro. Não sou bandido. Sou só um cara tentando fazer algo bom." Leandro parou por um segundo, como se as palavras tivessem acertado algum ponto fraco, mas ele rapidamente recuperou a postura. "Erro? O erro é você achar que pode rodar por aqui como se fosse dono. Encosta no carro. Vou te algemar." A palavra algemar caiu como um trovão. O adolescente, agora mais corajoso, gritou: "Algemar por quê? Ele não fez nada." A mulher com o cachorro avançou um passo ainda ao telefone e disse em voz alta: "Isso é abuso. Tô ligando para a ouvidoria agora." Leandro, pressionado, olhou ao redor, mas não recuou. Ele pegou as algemas do cinto, o metal brilhando sob o sol da tarde, e agarrou o braço de Cafu com força. "Vira a mão para trás." Cafu, pela primeira vez, mostrou um traço de incredulidade. "Algemar por quê, seu guarda? O senhor nem perguntou meu nome direito." Leandro não respondeu. Ele torceu o braço de Cafu, forçando-o a virar, e prendeu as algemas com um clique que ecoou na rua. O som foi tão nítido que até o homem de terno, do outro lado da avenida, parou de falar ao telefone. O adolescente, com o celular tremendo nas mãos, se aproximou ainda mais, capturando o momento exato em que as algemas fecharam os pulsos do homem que, anos atrás, erguera a taça mais cobiçada do futebol mundial. Cafu não resistiu, mas também não baixou a cabeça. Ele ficou de pé, com os ombros retos, olhando para a frente, como se estivesse em um gramado enfrentando uma torcida hostil. O adolescente continuava filmando, agora narrando em voz baixa. "Olha isso, mano. Tá algemando um cara que não fez nada. Isso é Brasil, véi." Leandro, ignorando o garoto, empurrou Cafu contra o carro. Não com violência, mas com uma firmeza que deixava claro quem ele achava que mandava. "Fica quieto, senão vai pro camburão." Cafu, com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que não precisava de grito, disse: "Seu guarda, o senhor tá sendo gravado. Pensa bem no que tá fazendo." Leandro olhou para o adolescente, depois para a mulher ao telefone e finalmente para o homem de terno, que agora também filmava. Ele hesitou por um momento, mas a hesitação durou pouco. "Grava o quanto quiser, moleque. Aqui quem manda sou eu." O empurrão seguinte foi mais brusco. Leandro abriu a porta traseira da viatura e tentou forçar Cafu a entrar, mas o ex-jogador parou, não por resistência, mas por uma recusa silenciosa em se curvar. "Seu guarda, eu sou Marcos Evangelista de Moraes. Se o senhor não sabe quem sou, tudo bem. Mas saiba que eu sou cidadão, tenho direito de estar aqui, e o senhor está errado." As palavras foram ditas sem raiva, mas com uma clareza que fez Leandro parar por um segundo. O policial olhou nos olhos de Cafu, e por um breve instante, algo pareceu vacilar, mas ele rapidamente recuperou o controle. "Cidadão, aqui você é suspeito. Entra logo." Cafu, sem escolha, abaixou a cabeça para entrar na viatura, mas antes olhou diretamente para o adolescente com o celular. Não havia pedido de socorro naquele olhar, mas uma mensagem clara: "Não para de gravar." O garoto, como se entendesse, assentiu levemente, mantendo o celular firme. A porta da viatura bateu e o som reverberou pela rua como um gol contra em um estádio silencioso. Leandro voltou ao carro de Cafu, pegou a carteira de motorista do capô e jogou-a no banco do motorista, como se fosse lixo. Ele não chamou reforço, não informou a central, não seguiu nenhum protocolo que exigisse registrar a abordagem. Para ele, aquilo era rotina. Apenas mais um suspeito que não pertencia ao bairro. Mas a rua não estava mais quieta. A mulher com o cachorro, agora acompanhada por uma vizinha, gritava ao telefone: "É um absurdo. O cara estava só dirigindo e agora está algemado. Isso é racismo, é abuso." O homem de terno se aproximou, ainda filmando, e perguntou ao adolescente: "Você pegou tudo?" O garoto, sem tirar os olhos do celular, respondeu: "Tô com tudo aqui, tio. Isso vai bombar." E bombou. Menos de uma hora depois, o vídeo já circulava em grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram. O adolescente, cujo nome era Gabriel, postou o vídeo com a legenda: "Polícia algemando um cara de boa na rua." Isso é Brasil, mano. Quem é esse cara? Ele não sabia quem era Cafu. Para Gabriel,
Era apenas um homem comum, de pele escura, tratado como criminoso sem motivo. Mas os comentários começaram a surgir, primeiro em dezenas, depois em centenas. Mano, isso é o Cafu! O Cafu, porra! É o capitão da seleção. Como assim algemam ele? Isso é racismo puro, véi. Não importa quem você é, se é preto, é suspeito. O vídeo, de apenas 47 segundos, mostrava tudo. A abordagem agressiva, as algemas, o empurrão e, acima de tudo, o olhar de Cafu, firme, digno, mesmo com as mãos presas. A hashtag Cafu não é suspeito nasceu ali, em algum canto de São Paulo, e em poucas horas já estava nos trending topics do Twitter Brasil. Enquanto isso, na viatura, Cafu estava sentado no banco traseiro, com as algemas apertando os pulsos. Ele não dizia nada, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Leandro, que dirigia em silêncio, com o rádio da polícia chiando ao fundo. O sargento, que até então não tinha saído do carro, finalmente falou: Leandro, tu tem certeza disso? O cara não parece bandido. Leandro respondeu: seco. Bandido não tem cara, sargento. Ele estava dando volta, carro velho, bairro errado. Tô errado em quê? O sargento não respondeu, mas olhou pelo retrovisor, encontrando o olhar de Cafu. Algo naquele olhar o incomodou, mas ele não disse nada. A viatura seguia para a delegacia, e Cafu, com a mesma calma que o levou a liderar a seleção em momentos de pressão, pensava em uma coisa só: isso não é sobre mim, é sobre quantos passam por isso todo dia. Na delegacia, a situação começou a mudar. Um dos policiais de plantão, um homem mais velho chamado Roberto, olhou para Cafu e franziu a testa. Eu te conheço de algum lugar, disse enquanto Leandro preenchia o relatório. Cafu, ainda algemado, apenas respondeu: talvez do futebol. Roberto arregalou os olhos, pegou a carteira de motorista e leu o nome novamente. Marcos Evangelista, puta merda, é o Cafu. Ele virou para Leandro com a voz alterada. Tu algemou o Cafu? O capitão do Penta? Tá louco? Leandro, que ainda não havia entendido a gravidade, deu de ombros. E daí? Ele estava suspeito. Não sabia que era jogador. Roberto bateu a mão na mesa. Não é sobre ser jogador, seu idiota. É sobre tu algemar um cara sem motivo. Tira essas algemas agora. Leandro, relutante, obedeceu, mas seu rosto mostrava mais raiva do que arrependimento. As algemas foram removidas, e Cafu esfregou os pulsos, sem dizer uma palavra. Ele não precisava. O vídeo já estava fazendo o trabalho que ele nunca faria: gritar por justiça. Naquela noite, a história de Cafu dominava as redes sociais. O vídeo já tinha milhões de visualizações. E a hashtag Cafu não é suspeito era usada por jogadores de futebol, artistas, políticos e, principalmente, pessoas comuns que viam naquilo um reflexo de suas próprias experiências. Clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, onde Cafu jogou, emitiram notas de repúdio. É inaceitável que um ícone como Cafu seja tratado como criminoso em sua própria cidade, dizia o comunicado do São Paulo FC. Jogadores da seleção, como Neymar e Vini Júnior, postaram mensagens de apoio, com Vini escrevendo: Cafu é nosso capitão, nossa história. Se fazem isso com ele, imagina com quem não tem nome. Nos bares, nas favelas, nas praças, o assunto era um só. Como algemam o Cafu, mano? O cara é herói, dizia um motoboy em um boteco na Zona Leste. Herói ou não, é preto. Pra polícia isso basta, respondeu outro. Mas Cafu não estava acompanhando as redes. Ele já estava no centro comunitário, onde chegou atrasado, mas com o mesmo sorriso de sempre. As crianças, que não sabiam do ocorrido, correram para abraçá-lo, pedindo para ele chutar a bola. Ele jogou com elas por horas, como se nada tivesse acontecido. Só quando uma das coordenadoras do projeto, uma mulher chamada Ana, mostrou o vídeo no celular, ele parou para assistir. Ele viu a si mesmo, algemado, empurrado, humilhado. Mas o que mais o marcou não foi a imagem, e sim os comentários. Isso acontece todo dia na favela. Podia ser meu pai. Brasil não muda. Cafu entregou o celular de volta, pensativo. Não é sobre mim, disse, quase para si mesmo. É sobre eles. No dia seguinte, a pressão era insustentável. A Polícia Militar de São Paulo emitiu uma nota dizendo que a abordagem seria investigada, mas que o policial agiu conforme protocolo. A resposta só jogou mais lenha na fogueira. Protestos começaram a surgir, primeiro em São Paulo, depois em outras cidades. Em uma entrevista coletiva, Cafu finalmente falou. Ele não estava em um estúdio de TV, mas no campinho do centro comunitário com crianças ao fundo chutando bola.
Não quero desculpas, disse, com a voz firme. Quero que a polícia pare de olhar para um cara como eu e ver um bandido. Quero que as crianças que jogam aqui nunca passem por isso. Não é sobre ser Cafu. É sobre ser humano. A frase ecoou como um gol em final de Copa. Jornais, TVs e sites estampavam. Cafu cobra justiça, não desculpas. A revolta tomou as ruas. Em São Paulo, uma marcha reuniu milhares de pessoas, muitas vestindo camisas da seleção com o número 2, de Cafu. Cartazes diziam: se algemam Cafu, quem tá seguro? E racismo não é protocolo. Nos campinhos de várzea, partidas foram interrompidas para 1 minuto de silêncio. Não por luto, mas por respeito. Clubes de torcida organizada, muitas vezes rivais, se uniram para apoiar a causa. Até o Morumbi, estádio onde Cafu brilhou, exibiu a mensagem "Cafu não é suspeito" no telão durante um jogo. Mas o que realmente mudou o jogo foi o vídeo. Gabriel, o adolescente que filmou, tornou-se uma espécie de herói local. Ele deu entrevistas, contando como decidiu gravar porque já tinha visto muita coisa errada na rua. Eu não sabia que era o Cafu, mas sabia que não era justo, disse o garoto com uma maturidade que calou os repórteres. Enquanto isso, Leandro, o policial, enfrentava as consequências. Ele foi afastado temporariamente, mas não sem antes tentar se defender em um grupo interno de policiais no WhatsApp. Fiz meu trabalho. O cara estava suspeito, não sabia que era famoso, escreveu. A mensagem vazou e a indignação só cresceu. Não é sobre ser famoso, é sobre ser cidadão, virou o grito das ruas. Cafu, por sua vez, não alimentava a polêmica. Ele voltou ao centro comunitário, onde organizou um torneio de futebol para crianças, com a entrada gratuita e um recado claro: a bola não vê cor, nem bairro. A polícia precisa aprender isso. O torneio, chamado Chute pela Justiça, reuniu centenas de famílias, muitas vindas de periferias distantes. No campinho, enquanto as crianças corriam atrás da bola, Cafu olhava para a arquibancada improvisada, cheia de rostos que ele conhecia tão bem. Rostos de quem, como ele, cresceu sob o peso de olhares desconfiados. A tarde terminou com um gol de uma menina de 12 anos, que correu para abraçar Cafu. Ele levantou a garota nos ombros, como se ela fosse a campeã do mundo. A multidão aplaudiu, mas Cafu não sorriu. Ele sabia que o jogo verdadeiro estava apenas começando. O vídeo, as hashtags, os protestos, tudo isso era só o primeiro tempo. O segundo tempo seria mais duro, porque mudar o Brasil não era como ganhar uma Copa, era como construir um campinho em cada favela, uma chance em cada esquina, um respeito que não precisasse de taça para ser reconhecido. E Cafu, com a mesma determinação que o levou a ser capitão, estava pronto para jogar. Meses após o incidente que abalou São Paulo, o nome de Cafu não era mais apenas sinônimo de futebol. Ele havia se tornado um símbolo, não de vitórias em gramados, mas de uma luta silenciosa que ecoava nas ruas, nas favelas e nos corredores do poder. O vídeo do adolescente Gabriel mostrando Cafu algemado sem motivo não parava de circular. Ele aparecia em telas de celulares, em debates na TV, em murais improvisados nas periferias, mas Cafu, fiel ao seu jeito, não se deixou consumir pela fama repentina de mártir. Ele não queria ser o rosto de um escândalo, queria ser a voz de uma mudança. Em vez de dar entrevistas em estúdios iluminados ou posar para capas de revistas, ele voltou ao campinho do Chute Certo, seu centro comunitário no Jardim Irene. Lá, sob o sol escaldante ou a chuva fina que transformava o campo em lama, ele treinava crianças, organizava torneios e conversava com pais que, como ele, sabiam o que era ser tratado como suspeito por causa da cor da pele ou do CEP de onde vinham. O incidente com a polícia não o quebrou, ele o reacendeu. Cafu, o homem que já havia conquistado o mundo, agora queria conquistar algo maior. Um Brasil onde ninguém precisasse provar seu valor para ser respeitado. Enquanto as redes sociais continuavam a ferver com a hashtag Cafu não é suspeito, algo maior começava a tomar forma. Um grupo de jovens ativistas inspirados pelo caso decidiu que a indignação não podia morrer nas telas dos celulares. Eles queriam respostas concretas, números, provas. Não bastava gritar nas ruas. Era preciso falar a língua do sistema. Assim nasceu o relatório Os Chutes Invisíveis, um documento de mais de 200 páginas que detalhava milhares de abordagens policiais injustas em todo o Brasil. Não eram casos de grandes manchetes, mas histórias pequenas, quase esquecidas. Um motoboy parado por carregar uma mochila grande,
uma estudante detida por esperar o ônibus em um bairro rico, um avô algemado por perguntar o motivo de uma revista. O relatório, compilado por advogados, jornalistas e moradores de comunidades, revelou um padrão. 87% das abordagens sem justificativa legal envolviam pessoas negras ou pardas, muitas vindas de periferias. O documento não acusava, ele expunha. Cada página era um tapa na cara do sistema, escrito com a frieza de dados e a dor de nomes reais. Maria, João, Aline, Carlos. Nenhum deles era famoso, nenhum tinha uma taça do mundo, mas todos compartilhavam a mesma indignidade que Cafu enfrentara naquela tarde em Jardim Paulista. O relatório foi enviado ao Congresso Nacional, ao Ministério Público e, simbolicamente, a Cafu. Junto com a cópia que chegou às suas mãos, veio uma carta simples. Não queremos que você fale por nós. Queremos que saiba que estamos falando. Cafu leu o documento em silêncio, sentado na arquibancada do campinho, enquanto crianças corriam atrás da bola ao fundo. Ele não chorou, não fez promessas grandiosas. Apenas dobrou a carta e guardou-a no bolso da jaqueta, como quem guarda um passe perfeito para usar no momento certo. Ele sabia que o relatório não era sobre ele, mas sobre os milhares que não tinham uma câmera para registrar suas histórias. Naquela mesma semana, ele anunciou a expansão do Chute Certo para mais 3 periferias de São Paulo: Guaianazes, Capão Redondo e Cidade Tiradentes. O projeto, financiado por doações de ex-jogadores, torcedores e até clubes rivais, agora oferecia não apenas treinos de futebol, mas oficinas sobre direitos civis ministradas por advogados voluntários. Quero que essas crianças saibam chutar uma bola e também seus direitos, disse Cafu em uma reunião comunitária, com a voz tão firme quanto nos dias em que comandava a defesa brasileira. Enquanto isso, a Polícia Militar de São Paulo enfrentava uma pressão que não podia ignorar. O vídeo de Cafu algemado havia exposto uma ferida aberta e o relatório, Os Chutes Invisíveis, a escancarou. Em uma audiência pública no centro da cidade, o comandante da PM, Coronel Almeida, tentou apaziguar os ânimos. Ele subiu ao púlpito com um discurso ensaiado, falando sobre revisão de protocolos e treinamento para evitar mal-entendidos. Mas a plateia, composta por ativistas, moradores de periferias e até alguns policiais reformados, não estava ali para ouvir promessas vagas. Uma jovem advogada, Mariana Santos, levantou a mão e perguntou com a voz cortante: Coronel, se o protocolo permite algemar um homem como Cafu, que não fez nada além de dirigir, que tipo de treinamento o senhor acha que vai mudar isso? A pergunta ficou sem resposta. Almeida gaguejou, olhou para o assessor ao lado, mas o silêncio da plateia foi mais alto que qualquer palavra. Naquele momento, a verdade era clara. O problema não estava apenas no policial Leandro Costa, mas em um sistema que dava a ele o poder de agir sem questionar. Cafu foi convidado para ser consultor em um programa de reforma policial, uma oferta que veio diretamente do governo estadual. A proposta era tentadora: um cargo oficial, com visibilidade e influência, mas ele recusou. Em uma carta aberta, publicada em um jornal local, ele explicou: Não quero um cargo para dizer que fiz minha parte. Quero um sistema que não precise de um Cafu para mudar. O problema não é quem eu sou, é o que fazem com quem não tem nome conhecido. A recusa não foi um ato de orgulho, mas de princípio. Cafu sabia que aceitar seria deixar o sistema usar seu nome como troféu, enquanto as raízes do problema continuariam intocadas. Em vez disso, ele dobrou a aposta no chute certo. Ele trouxe ex-jogadores como Roberto Carlos e Ronaldo para visitar os campinhos, atraindo ainda mais atenção para a causa. Mas, mais importante, ele trouxe mães, pais, avós, pessoas que, como ele, cresceram sob a sombra da desconfiança. Em uma dessas visitas, uma avó chamada Dona Cida, cujo neto jogava no projeto, segurou a mão de Cafu e disse: Você é nosso orgulho, mas o que você está fazendo aqui é maior que qualquer taça. Cafu apenas sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo que nem o Mundial de 2002 havia trazido. Enquanto o chute certo crescia, o impacto do caso se espalhava além de São Paulo. Em Salvador, Recife e Porto Alegre, academias de futebol amador começaram a incluir palestras sobre igualdade e direitos humanos em seus programas. Em uma escola de samba no Rio de Janeiro, o enredo do próximo carnaval foi anunciado: Do Campinho à Justiça, uma homenagem a Cafu e às comunidades que resistem. Um dos momentos mais marcantes veio de Belo Horizonte, onde o Mineirão, estádio lendário, exibiu uma faixa durante um clássico entre Cruzeiro e Atlético. Cafu, nossa bandeira é sua luta.
A imagem da faixa, com o número 2 estampado ao lado, correu o mundo, compartilhada por torcedores na Europa, na África e até na Ásia. Mas o que realmente mudou o jogo foi a arte. Em São Paulo, um coletivo de artistas urbanos pintou um mural gigantesco em um viaduto na Zona Leste. A imagem mostrava Cafu, de braços abertos, com uma bola de futebol em uma mão e uma criança segurando a outra. Ao fundo, a frase: "O futebol não vê cor, por que a polícia vê?" O mural tornou-se ponto de peregrinação, com famílias tirando fotos e deixando flores, como se fosse um altar para a esperança. Na esfera política, o relatório Os Chutes Invisíveis começou a fazer barulho. Ele foi apresentado em uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde deputados de diferentes partidos se viram forçados a discutir o tema. Alguns tentaram minimizar, alegando que as abordagens policiais eram necessárias para a segurança. Mas a pressão popular era forte demais. Uma petição online, iniciada por Gabriel, o adolescente que gravou o vídeo, coletou mais de 500.000 assinaturas pedindo a revisão dos protocolos policiais e a implementação de câmeras corporais obrigatórias para todos os agentes. A petição, chamada Olhos na Rua, tornou-se um movimento nacional. Em Brasília, o relatório chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde um ministro citou o caso de Cafu em um discurso sobre justiça social. Se um homem que ergueu a taça do mundo pode ser tratado como suspeito, o que resta para o cidadão comum? Perguntou o ministro, com a voz ecoando nos corredores do STF. Mas nem tudo era progresso. Nos bastidores, a resistência ao câmbio crescia. Alguns setores da polícia divulgaram comunicados defendendo Leandro Costa, alegando que ele foi sacrificado por pressão política. Em fóruns online de policiais, mensagens anônimas chamavam Cafu de vitimista e diziam que o caso era exagero de quem quer desmoralizar a corporação. A reação não surpreendeu Cafu. Ele sabia que mudar um sistema enraizado era como jogar uma final contra um adversário que não aceita perder. Em um evento no Chute Certo, ele reuniu líderes comunitários, professores e jovens para discutir o próximo passo. "Não é sobre vencer a polícia", disse ele, com a bola de futebol girando entre os dedos. "É sobre vencer o medo que eles carregam quando olham para nós. E isso só muda com educação, com conversa, com a bola rolando." Ele propôs um programa de intercâmbio entre jovens de periferias e cadetes de academias policiais, onde eles jogariam futebol juntos e discutiriam suas realidades. A ideia, chamada Jogo Limpo, foi recebida com entusiasmo por ONGs e até por alguns policiais reformados que viam ali uma chance de diálogo. Enquanto isso, Leandro Costa enfrentava seu próprio destino. Após ser afastado, ele tentou se defender em uma entrevista na TV. "Eu só fiz meu trabalho", disse, com o mesmo tom desafiador que usara na rua. "Um carro velho, dando voltas, num bairro que não combina. Eu ia deixar passar?" A resposta dele, longe de apaziguar, jogou mais combustível na revolta. Nas redes, o vídeo da entrevista foi cortado ao lado do vídeo de Cafu algemado, com a legenda: "Ele ainda não vê." A frase, simples e cortante, tornou-se um novo grito de guerra. Em um colégio no interior de São Paulo, um professor usou a entrevista em uma aula de ética perguntando: "Se o trabalho de alguém é tratar um inocente como criminoso, o que isso diz sobre o trabalho?" A pergunta ficou sem resposta, mas plantou uma semente. Em academias policiais, o caso Cafu passou a ser discutido, não como um erro isolado, mas como um espelho do que precisava mudar. O impacto mais profundo, porém, veio das ruas. Em uma noite quente em São Paulo, um torneio do Chute Certo reuniu crianças de diferentes bairros, de favelas a condomínios. No centro do campo, Cafu apitou o início do jogo. Ele não falou sobre o incidente, não mencionou a polícia, mas cada chute, cada gol, parecia carregar um peso maior. No final, uma menina de 14 anos, chamada Luana, marcou o gol da vitória e correu para abraçar Cafu. "Tio, por que te algemaram?" perguntou ela, com a inocência de quem ainda não entende o mundo. Cafu se abaixou, olhou nos olhos dela e disse: "Porque às vezes as pessoas olham para tua pele e teu bairro e esquecem quem tu é. Mas tu nunca esquece, tá? Cada gol que tu faz é para lembrar quem tu é." Luana assentiu, com um sorriso que misturava orgulho e determinação. Na arquibancada, os pais aplaudiram, mas não era só pelo jogo. Era por um homem que, mesmo algemado, nunca deixou de ser capitão. O torneio terminou com uma roda de conversa, onde Cafu ouviu histórias de outros que passaram por abordagens injustas. Um pai contou como foi parado por carregar uma sacola de supermercado. Uma adolescente descreveu como foi revistada por usar um boné virado para trás.
Cada relato era um eco do que Cafu viveu, mas também uma prova de que sua luta não era só dele. Ele terminou a noite com uma frase que ficaria marcada: "A bola rola para todo mundo, mas a justiça ainda está aprendendo a não escolher lado." A frase foi estampada em camisetas, grafitada em muros, cantada em sambas. E no silêncio da noite, enquanto as luzes do campinho se apagavam, Cafu olhou para o céu e pensou nos meninos e meninas que, como ele, sonhavam com um Brasil onde o respeito não precisasse de uma taça para ser conquistado.